Olá, tudo bem com vocês? Então, hoje, antes de iniciar a nossa aula, a professora tem alguns recados importantes para retomar com vocês, ok? Então, vocês receberam no grupo, na segunda-feira, a informação de que vocês têm um novo material, algumas atividades complementares para retirar na escola, ok? Então, a professora precisa que vocês retirem esse material quanto antes, para que nós possamos iniciar o trabalho, porque eu não gostaria de começar o trabalho sabendo que tem 2 ou 3 alunos que ainda não estão de posse do material, visto que é um material muito importante até para a gente retomar as atividades, tirar dúvida, questão de leitura, interpretação textual, matemática. Então, são atividades muito importantes que a gente precisa fazer e eu gostaria de fazer com todos vocês, ok? Então, vocês sabem que a escola está aberta às terças e quintas-feiras, no período da manhã das 8h30 até as 11h30 e à tarde da 1h30 às 4h30, ok? Outros dias a escola não está aberta. Então, são nesses 2 dias da semana. Quem precisa retirar o material ou ainda entregar algum documento ou material é nesses dias que a escola abre, ok? Então, hoje nós vamos fazer aquela dinâmica da semana passada também, onde a professora entregou a atividade para vocês realizarem a leitura, a interpretação, o raciocínio, fazerem os cálculos e daí na aula seguinte a gente entra com a correção. Por que é importante isso? Para que vocês descubram, né? A professora quer incentivar vocês a procurarem meios de encontrar as respostas, não entendeu, ler de novo. Cada pessoa tem uma opinião, tem um jeito de chegar a esse resultado. E é isso que vocês precisam descobrir. Que vocês têm um jeito próprio. A mãe ensina de uma forma, a professora ensina de outra. Mas vocês também têm um jeitinho ali de chegar a um resultado, de criar uma estratégia que é de vocês. E como que vocês vão descobrir que vocês têm essa capacidade? É tentando, é colocando no papel, não chegou no resultado, tenta de novo. E daí na próxima aula, a professora vem com a correção. Quem acertou, muito bem. Quem porventura errar alguma questão ou outra, vai ter a chance de perceber o que estava errado e na próxima aula vai ter, né, melhores condições de chegar ao resultado certo, ok? Então, nesta aula hoje, nas atividades que a professora vai disponibilizar em PDF, em língua portuguesa nós vamos trabalhar com a identificação do tema do texto. Então, todo texto, ele tem um tema. O que é o tema? É o assunto que o texto vai discorrer. Geralmente, o tema e o assunto do texto, ele está ligado ao título, né? O título, ele já tem ali algo que tem que estar relacionado, tanto que quando a professora dá uma redação, um texto para vocês produzirem, o que a gente sempre fala? Que o título tem que estar relacionado ao texto. Então, nós vamos ler alguns textos aqui e vamos identificar qual é o tema que está sendo tratado nesse texto, qual é o assunto principal. E depois nós vamos também aprender a distinguir o que é um fato e o que é uma opinião. Quando eu produzo um texto, eu posso colocar fatos, né? Eu posso colocar fatos nesse texto, contando algo que aconteceu, uma situação ou um fato, ou também posso expor a minha opinião. Então, hoje, nesses textos então que nós temos aqui, nós vamos trabalhar a questão de identificar o que é o assunto principal e também o que é um fato, algo real que aconteceu, que está sendo apresentado, ou que é uma opinião, algo que faz parte da opinião da pessoa. A pessoa ela colocou no texto, em alguma parte do texto, aquilo que ela pensa, aquilo que ela acredita. Então, são essas duas questões que nós vamos discorrer hoje em língua portuguesa. Em matemática, nós vamos trabalhar a questão também com muita leitura, com muita atenção. Então, nós vamos retomar a questão lá do sistema monetário, as trocas de cédulas, né? Aprender a trabalhar quando eu estou falando na questão do troco. Se eu comprei um objeto e paguei um valor, quanto eu recebi de troco? Se eu paguei a prestação, em quantas vezes, né? Aquele valor total eu posso dividir em quantas vezes. Então, é essa questão que nós vamos trabalhar na questão do sistema monetário, a questão das trocas de moedas, né? E também a composição e decomposição dos números naturais.
né? O que das unidades, né? O que é unidade, o que é dezena, o que é centena. Então, a leitura de um número, né? Por exemplo, no número 2430, eu tenho quantas unidades de milhar nesse número? Eu tenho quantas dezenas de milhar? Eu tenho quantas centenas? Eu tenho quantas dezenas? Quantas unidades? Então, essa é a questão que nós vamos ver também em matemática, ok? E na próxima aula, nós vamos voltar daí com a correção. Mas a professora espera, então, que vocês tentem fazer, leiam, releiam. Não conseguiu de um jeito, tenta de outro, até chegar no resultado. Vocês têm essa missão. Na próxima aula, nós vamos conferir se realmente conseguimos chegar no resultado certo ou não, ok? Então, um abraço para vocês e até a próxima aula.